a educação escolar a educação básica tem que ser prioridade nacional. E aí nós temos alguns casos para nos inspirar. Podemos ir na Finlândia, na Noruega, como que esses países que passavam fome na década de 50 conseguiram ressignificar o país inteiro, né? Reposicionar o país, porque estabeleceram a educação como prioridade nacional e hoje a educação é commodities para eles, né? Porque eles exportam, né, os projetos e programas que constroem. Olá, está começando mais um episódio do UX Play Podcast, o nosso espaço de conversa com quem entende do assunto. Eu sou a Alana Boff e hoje a gente vai iniciar uma série diferente aqui no podcast. Ela se chama O que o Brasil Precisa. Nela a gente vai debater temas que são importantes para todos os cidadãos, para a vida em sociedade. E para começar a gente vai falar sobre educação, sobre os principais problemas dessa área e o que pode ser feito para que o Brasil melhore nesse quesito. A nossa convidada de hoje é a professora Nilda Stecanella, que tem uma ampla vivência na área educacional, muitos estudos e pesquisas sobre o assunto. Primeiro, prof, eu queria te agradecer muito pela presença, por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast. Eu é que agradeço, me sinto super honrada em poder conversar e refletir aqui junto contigo. Que bom, prof, para começar, eu queria que tu falasse um pouco da tua trajetória mesmo na área da educação, né? Quando começou, o que te motivou a seguir por essa área e tua formação nessa área também? Pois é, olha, essa narrativa é longa, porque completei 41 anos de docência, dos quais 33 anos foram na educação básica. E aqui na universidade eu já estou há 21 anos. Então, teve um período que eu exerci concomitantemente as minhas funções como professora na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul, numa escola da periferia de Caxias, e também atuava aqui como formadora de professores, como pesquisadora, e também atuava na gestão. E nessa trajetória toda, eu acho que tem um elemento que me acompanha, assim, que é a pesquisa como princípio educativo. Então, sempre tive, desde criança, uma curiosidade, uma inquietação em saber das coisas, em aprofundar e entender melhor os contextos, mas sempre vinculado às relações, aos comportamentos humanos. E eu acho que foi isso que foi me colocando nas trajetórias da pesquisa, e isso misturado com a docência, né? Porque eu não vejo isso de modo separado. As minhas aulas envolvem pesquisa como ferramenta pedagógica, mas também trazem a pesquisa, né, o conhecimento de ponta, para ser tematizado, para ser refletido, para ser, inclusive, colocado em causa, né, os dados que temos. Então, é a educação básica, é a educação superior, mas tem um elemento aí que articula tudo isso, que é o cotidiano. Então, me considero uma pesquisadora do cotidiano, e tive uma formação nesse sentido, né? Então, a minha formação inicial é ciências, sou licenciada em ciências aqui na UX, fiz licenciatura em biologia na Unicinos, depois fiz uma especialização em gestão da educação básica aqui na UX e segui com mestrado e doutorado na URGS, fiz estágio de doutorado na Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, justamente para aprofundar a sociologia da vida cotidiana como metodologia de pesquisa. Que mais? Aí fiz pós-doutorado na Universidade de Londres, no Instituto de Educação, e onde eu me ocupei em aprofundar os direitos humanos, o direito à educação e o direito à aprendizagem. E um MBA em gestão universitária aqui na Universidade de Caxias do Sul. E sigo numa formação continuada, que eu acho que desde que eu entrei na escola, eu nunca parei de estudar. Eu acho que isso também me conecta com uma dimensão de inacabamento, né, de uma consciência de inacabamento, aqui referindo Paulo Freire, mas isso também é importante que nós assumamos a nossa humildade, né, em saber que nós não estamos prontos, que nós nunca estaremos prontos, né, que nós sempre temos algo a conhecer, a desaprender e a reaprender. E tem outras questões aí que acompanham, né, nos objetos de pesquisa aos quais eu me envolvi, com as juventudes, com as questões de gênero, né, as aprendizagens culturais de gênero,
observando a escola e suas margens e diálogos plurais que acontecem na relação pedagógica, na experiência acadêmica, na experiência docente e também na experiência escolar. Tu percebe muita diferença, assim, no ensino e no ambiente escola, baseado na tua experiência como professora e também como nas tuas pesquisas, de quando tu começou para os dias de hoje? Olha, com certeza, porque eu comecei num período em que o direito à educação não era reconhecido, ou pelo menos talvez ele nem tivesse sido promulgado, né? Porque eu comecei a minha docência antes de 88, né? Antes de nós termos o referendo da nossa Constituição Cidadã para o direito à educação e o desdobramento que veio a partir disso na obrigatoriedade à frequência à escola, né? Da escolarização obrigatória no Brasil, que começou com 8 anos do ensino fundamental, depois foi ampliada para 9 anos do ensino fundamental, e hoje nós temos, então, 14 anos, né, desde a educação infantil até o ensino médio. Então, naquele período que eu iniciei, a gente podia mandar os alunos embora quando chegassem, por exemplo, em agosto na escola, porque se dizia que, bom, a turma já estava toda alinhada, chegava alguém diferente, ia exigir um novo planejamento. Então, nesse período era normal recomendar às famílias que as crianças retornassem no ano seguinte. E claro que, em muitos casos, elas não retornavam porque as trajetórias de vida as encaminhavam para outros percursos. Também os aspectos da avaliação, né? Então, a avaliação ela era classificatória, seletiva, ou pelo menos tinha essa concepção e era natural, digamos assim, culminar com uma exclusão, né, por conta da avaliação. Com a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, já temos novas concepções de avaliação que entraram em cena e que, digamos assim, exigiram, né, uma nova postura dos professores, exigiram uma nova postura dos estudantes, das famílias, da escola como um todo. Embora isso esteja, digamos assim, assegurado na legislação, ainda é um tema e um assunto muito complexo, né, no âmbito da educação básica, eu diria, e também da educação superior. A avaliação sempre é um tema delicado e sempre há o que se pensar sobre a avaliação. E eu diria que, atualmente, talvez os grandes movimentos na avaliação é repensar o papel dos professores na avaliação, e repensar o papel dos estudantes na avaliação, conectados com uma dimensão de metacognição, né? De pensar, de refletir como todos os processos de aprendizagem. E também tem um elemento que não é novo, mas que ele entra mais, digamos assim, mais profundamente no debate, que é a relação ensinar-aprender, né? Então, enquanto eu ensino, eu aprendo. Enquanto eu aprendo também, eu contribuo com os processos de ensino, com quem está ao meu redor, com as pessoas com as quais eu estabeleço relações, sejam os meus estudantes, os meus pares, né, meus colegas professores, e comigo mesma também, né? Então, aqui tem uma dimensão de relação com o saber. E o que é que tem trazido isso, né, para o debate? É a pesquisa, é o aprofundamento teórico, é o estudo, digamos assim, não se conformar com um vocabulário que é usado de modo naturalizado, mas compreender que aquilo é um campo de estudos que tem uma contribuição conceitual, de concepção também bem forte que nós podemos acessar para qualificar aquilo que nós fazemos nesse cotidiano e nas relações que nós estabelecemos. Então, esses elementos, né, que eu digo, o direito à educação e a escolarização obrigatória, talvez tenham sido os elementos que mais marcaram assim, possibilidades de viradas de página na educação, especialmente na educação básica. Mas são assuntos que nós temos conhecimento desde 88, né, com a nossa Constituição, e eles seguem ainda muito atuais, porque não basta ter esse direito assegurado no texto da lei, é preciso que haja reconhecimento. E eu acho que desde lá nós estamos numa luta por reconhecimento desse direito à educação. Conversando até como eu te comentei, com a minha tia que trabalha no Ministério da Educação, ela falou que se ampliou muito, né, nos últimos anos, especialmente nas últimas décadas, diria, esse acesso à educação básica, né,
que ela tem se tornado praticamente universal, mas ao mesmo tempo eles verificam nas pesquisas ainda muitos problemas com relação, quando eles fazem aquelas, não chamaria de provas, mas aqueles instrumentos para avaliar o aprendizado dos alunos, principalmente em língua portuguesa e matemática, né, que ainda os níveis ainda não são satisfatórios, né, do que se apresenta nesses instrumentos. O que tu acha que leva a isso, né? Ela fala muito também sobre a questão de... Isso está muito relacionado com as questões socioeconômicas das crianças. Então, aquelas crianças e adolescentes mais vulneráveis apresentam déficits maiores na aprendizagem, né? Como é que essa questão socioeconômica, do ambiente em que a criança ou o adolescente está inserido, das condições econômicas das famílias, como é que isso influencia no aprendizado ou no déficit de aprendizado dessas crianças e adolescentes? Você toca num ponto muito importante, né, no que se relaciona com o reconhecimento do direito à educação. Então, nós temos que criar as condições para que haja equidade, né, para que as crianças e os adolescentes que estão em, digamos assim, em condições desfavoráveis relativamente àquelas crianças e adolescentes de famílias mais abastadas, que eles tenham as condições de aprender para, digamos assim, nós atingirmos uma qualidade para todos, porque é bem importante pensar o seguinte, se a qualidade não é para todos, ela não é qualidade, né? Então, nós temos que pensar essa dimensão equitativa, né, em termos de criar as condições para que essas crianças possam se desenvolver e possam aprender. Então, eu acho que tem um elemento também aqui que nós podemos situar, é que antes dessa obrigatoriedade à frequência à escola ou da escolarização obrigatória, digamos assim, aquelas crianças que não tinham uma disposição para a aprendizagem ou que tinham muitas histórias de insucesso escolar, era normal que elas abandonassem a escola, portanto, elas não entravam nas estatísticas, né? E agora, com a escolarização obrigatória, não é só dever do Estado, mas é das famílias em garantir esse direito e a frequência à escola, mas também das escolas em acolherem e dos professores em zelarem pelas aprendizagens dessas crianças. Ocorre que, de fato, né, as questões socioeconômicas, elas interferem. Então, muitas crianças que ficam, digamos assim, em situações de vulnerabilidade, que não dormem a noite toda porque estão num território onde há violência, onde há barulho, onde não tem as condições para garantir a saúde dessa criança, desse adolescente, ele vai chegar na escola cansado, irritado e vai ter uma outra relação com o conhecimento e com o conhecimento escolar que está, digamos assim, sendo ministrado, ou transmitido, ou construído nesse espaço. Então, o que nós precisamos é proteger as crianças, nós precisamos proteger os adolescentes e também criar as condições para que as famílias tenham as condições de garantir esse direito nesses múltiplos espaços, né? Então, são múltiplos atores que têm essa responsabilidade. Então, uma criança também que tem que, às vezes, faltar aula porque a mãe precisou trabalhar para cuidar das crianças, dos irmãos mais novos, ela também tem o seu direito negligenciado, né? Ela tem o seu direito denegado a frequentar a escola. Então, eu acho que nós temos que pensar isso como uma responsabilidade de todos, né? Tanto é que o último relatório da Unesco, ele fala isso, né? Reimaginar os futuros da educação juntos, né? Preconizando, assim, um novo pacto social para a educação. E eu acho que nós estamos um pouco longe disso, embora esses relatórios, eles nos acordem, nos despertem, nos mobilizem para pensarmos juntos, ainda quando nós pensamos em educação, nós pensamos em educação escolar, nós pensamos em responsabilidade dos professores em ensinar. E, na verdade, sim, são os professores que ensinam os conhecimentos escolares. Mas pensar a educação no âmbito do que está preconizado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem uma concepção muito mais ampla. Ela transcende o espaço das instituições. Só que o espaço das instituições, especialmente da instituição escola, é extremamente importante para a socialização dessas infâncias e juventudes, dessas gerações mais novas. Mas essa instituição escola ela é importante também para a própria composição da sociedade, do processo civilizatório e também para a definição dos futuros da humanidade. Porque se fala em educação básica
não é à toa que esse nome diz, né? Básica é a base, né? Que alicerça, juntamente com aqueles outros alicerces que são construídos na família. Então, é a base que alicerça as próprias relações sociais. E aí implica essas relações sociais no mundo do trabalho, no âmbito da cultura, no âmbito da socialização, das sociabilidades, que acontecem nos múltiplos espaços e territórios do meio, seja ele urbano, rural, ou seja lá, ou até virtual. E quando a gente pensa nessa questão de tentar minimizar essas desigualdades sociais e educacionais, né? Qual que é a importância nesse sentido das políticas públicas, pensando nisso, e que tipo de políticas públicas se observa que são eficientes nesse sentido? Olha, essa pergunta também implica numa reflexão muito ampla, né, sobre a questão de que não se faz educação de qualidade e com equidade se não tiver financiamento público. Nós precisamos do financiamento. Então, se nós olharmos para a história da educação e para essa história da educação no presente, que a gente considera esses 34 anos, né, de direito à educação, que está assegurado na nossa Constituição, nós tivemos muitos avanços. Nós tivemos a legislação assegurando e cercando para que esse direito, de fato, seja reconhecido e efetivado. Mas nós ainda não conseguimos, né? Então, as metas do Plano Nacional de Educação, por exemplo, estava acessando um relatório que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação publicou recentemente. Nós estamos a 45% das metas do atual plano, né? E ele encerra em 2024, né? Para que tenhamos um novo plano de educação. Claro que a pandemia afetou, mas já vínhamos com com vários elementos ainda em defasagem para que nós atingíssemos esse direito à educação. Então, o papel das políticas públicas é mobilizar, quer dizer, primeiro é financiar, né? Porque todos nós contribuímos para essa educação, todos nós somos responsáveis e temos um papel desempenhado na efetivação desse direito à educação. Mas as políticas públicas devem mobilizar também a sociedade como um todo. E eu costumo trazer exemplos do cotidiano assim, muito simples. Por exemplo, se nós queremos que as nossas crianças ingressem na escola, e nós temos tido, né, na educação básica, no ensino fundamental, pelo menos, chegamos a atingir 97% de matrículas das crianças em idade escolar na escola. Hoje esse número talvez esteja um pouco menor por conta da pandemia. Mas se nós quisermos que essas crianças não só tenham direito ao acesso, mas que elas permaneçam e tenham sucesso, tem que ter uma força-tarefa de toda a sociedade. E o exemplo que eu trago muito simples é, se a mãe, né, que normalmente é a mãe que acompanha, né, o desempenho da criança ou do adolescente na escola, ela precisa ir na escola conversar com o professor, com a direção da escola, ou receber as agendas com o desempenho daquele trimestre, e num horário que talvez ela ainda esteja trabalhando, é responsabilidade também do empresário em liberar essa mãe para que ela acompanhe o seu filho, sua filha, para que tenham um excelente desenvolvimento e também sintam-se acolhidos, amparados, e que tenham os guardiões e as guardiãs dessa aprendizagem presente, né? Então, é a mãe, mas normalmente se responsabiliza o professor e a família, né? Mas vejam que às vezes a família negligencia porque ela tem um outro aparato de cobranças que impedem que essa mãe esteja na escola. Então, esses são elementos que fogem um pouquinho das reflexões que estão aí, né, no debate público. Se fala em financiamento. Sim, tem que ter financiamento, mas tem que ter mobilização. E cada um de nós tem que pensar qual é o seu papel. Né? Quando o relatório da Unesco faz essa chamada do juntos, né, juntos, quer dizer, repensar os futuros ou reimaginar os futuros da educação juntos, implica em nós articularmos todas essas... digamos, todos os setores da sociedade para pensar isso. E transcender essa, digamos assim, essa representação mental e social de que quando se pensa em educação, é na educação escolar que se pensa. Mas, claro, a escola tem o seu papel imprescindível. E mesmo nesse relatório, né, as discussões que decorreram dele... especialmente Antônio Novoa, que foi um dos sistematizadores que participou da comissão que ajudou a construir esse relatório, ele diz que é preciso cuidar dos professores,
é preciso cuidar da escola. E ao fazer isso, nós estamos cuidando das gerações mais novas, das infâncias e das juventudes. Já poderia introduzir uns outros assuntos, mas eu queria só voltar ao ponto das políticas públicas, porque às vezes a gente pensa em investimento em educação como sendo o investimento só na área da educação, na escola e tudo mais, mas às vezes me parece que tão importante quanto isso é o investimento nas políticas sociais mesmo, né? Nas políticas que vão ajudar essas famílias mais vulneráveis a terem recursos para que essas crianças permaneçam na escola, para que elas tenham uma alimentação também adequada, né? Então, como é que, o que se observa, né, da importância dessas políticas sociais também na área da educação? Pois você toca também em outro elemento bastante importante. Quero te parabenizar pelo roteiro, né? Porque está trazendo elementos significativos aí. Então, a questão da intersetorialidade, né? E do trabalho em rede, porque muitas vezes a criança é atendida no posto de saúde da comunidade, ela participa de um programa social que, digamos, as políticas sociais locais preconizam, e ela está matriculada na escola. E cada um desses núcleos age, né, e acompanha a família ou a criança de um lado. Mas há já algumas interlocuções mais estreitas, mas é necessário pensar o pensamento em rede, então uma dimensão sistêmica, né? Então, todos os setores, saúde, assistência e educação, mas não só, né? Então, se tem algumas empresas que estão lá naquele bairro, ela tem que pensar, eu também sou responsável por esse território, por essas pessoas que habitam esse espaço e nesse tempo. Então, em que medida que cada um pode contribuir para que as responsabilidades e o compromisso com esse novo contrato social para a educação seja, de fato, assumido por todos e efetivado. E tu falou um pouco a respeito da pandemia, né? Como é que vocês estão avaliando as consequências que se tem observado até então da pandemia, principalmente naquele período em que boa parte das aulas foram remotas, na educação básica especialmente, no sentido tanto da evasão escolar quanto do aprendizado em si, né, do que pode ter gerado de déficit, aumentado as desigualdades educacionais. Acho que aqui nós podemos trazer duas dimensões de reflexão. Então, o que está circulando? Qual é o discurso que está circulando? É preciso recuperar o tempo perdido e recuperar as aprendizagens, né? E eu preferiria reposicionar isso. Eu acho que nós não temos que recuperar tempo perdido, porque nós vivemos esse tempo. Isso é parte da experiência da humanidade, do planeta e de cada um de nós. E as aprendizagens, elas talvez não, com certeza, elas não andaram, digamos, na mesma velocidade ou no mesmo ritmo daquilo que em situações que não eram normais, né, mas que, digamos, antes da pandemia elas aconteciam. E que se seguia uma convenção, que se tem que aprender algumas coisas em determinada idade, em determinado ano série. E o mais importante que eu acho é, nesse retorno, sim, ficaram aprendizagens em suspensão. Mas como é que nós lidamos com essas aprendizagens em suspensão, não a partir daquilo que foi preconizado e pré-estabelecido para aquele ano série, idade, mas sim a partir de como a criança e o adolescente chegou. E eu diria mais, nós temos feito a escuta e o olhar para esse período da pandemia a partir dos números. Então, quantas crianças estão em defasagem, quantas não voltaram? Agora, qual é a história de cada uma dessas crianças? Por que não voltou? Qual é o contexto? Então, acho que nós precisamos nos ocupar de um levantamento dessas narrativas, das dores e das ressignificações que os professores viveram, das dores e ressignificações que cada criança e adolescente viveu na suspensão da sua vida. Ou agora, talvez os adolescentes não estejam comemorando os aniversários de 15 anos, como era o ritual de passagem, mas estão comemorando o aniversário de 16 anos, de 17 anos. Então, é um rompimento com os rituais clássicos que a humanidade construiu, culturalmente, né? E que eles ganham outros sentidos. Mas o que
o que está nos prendendo como algo assim de muita frustração? É porque nós ainda estamos apegados àquele modelo. Então, talvez nós precisemos redesenhar e acomodar um pouquinho. Sim, nós não tivemos aquelas vivências, mas nós tivemos outras vivências. Até com a dor, até com a frustração, com isso também se aprende. E nesse retorno, então eu diria assim, pensando nas escolas, estando acompanhando escolas, né, em trabalho de campo, na pesquisa, o que mais tem sido evidenciado pelos professores é a necessidade de trabalhar com as competências socioemocionais. É uma readaptação a esse retorno de um outro modo, na própria relação com o corpo, na relação com o espaço, na relação com o conhecimento. Então, acho que uma das alternativas é essa, nós nos desconstruirmos, inclusive desaprendermos aquele pré-estabelecido do que deveria ter sido aprendido, mas partir do que nós temos hoje. Só que aí os professores problematizam comigo. Sim, professora Nilda, mas vai chegar a avaliação externa e aí os nossos estudantes vão se posicionar relativamente a indicadores que são internacionais. Eles não ficarão bem posicionados. De novo, o Brasil vai ter a sua autoestima rebaixada e o financiamento para a educação também vai reduzir, porque depende dessa qualidade para que o financiamento chegue. Então, eu acho que também é uma luta coletiva para que a gente desconstrua esses pré-estabelecidos, esses a priori, esses pré-conceitos, porque é uma situação totalmente diferente. Então, novos artefatos entraram, né? A gente acabou de escrever sobre isso, né? São os novos artefatos que fazem parte da cultura escolar. Por exemplo, o aparelho celular, né? Os dispositivos móveis, que inclusive tem uma lei estadual que proíbe o uso dos celulares na escola. E o celular acabou assumindo um papel de mediador nas aprendizagens. Então, muitos professores, ao invés de abrirem as salas de aula, abriram as telas de aula, né? E precisaram de coadjuvantes, não para ensinar as crianças, mas para ligar o computador, para zelar para que, de fato, aquele horário fosse cumprido, para que as tarefas que fossem encaminhadas fossem recebidas. E isso é fácil quando se tem uma casa organizada, quando se tem os espaços adequados, quando se tem horários e predisposição, ou se tem a educação como prioridade naquela família. Agora, quando a prioridade é a sobrevivência, é a alimentação, são outros aspectos, então também esse direito fica negligenciado. Então, voltando à pergunta inicial, né, que você disse, o que mudou nessa minha trajetória de 41 anos? Evidentemente que nós não tínhamos ambientes virtuais de aprendizagem, nós não tínhamos internet, o computador não era de uso tão... Ele não chega a ser democratizado, né, mas, digamos assim, tem uma situação bastante ampliada. A informação ela só era acessada nos livros físicos, na biblioteca. Então, hoje nós temos acesso à informação por múltiplos canais. Só que esses canais eles são mediadores, eles não são os protagonistas. Então, nada vai substituir a relação pedagógica no olho, no abraço, no afago, no sentido, mesmo que a gente não se abrace, nós nos comunicamos e emanamos, né, a nossa amorosidade nesse acolhimento, no preocupar-se com o outro, né, no olhar para esse outro. E isso implica nesse acolhimento que vai compondo o sentimento de pertencimento e que tem propósitos comuns. Qual é o sentido da escola para os estudantes? Ou quais são os sentidos da escola para os estudantes? Quais são os sentidos da escola e da educação e da docência para os professores? Então, é preciso falar sobre isso. E como eu sou uma estudiosa do cotidiano, eu diria assim, ok, olhemos para os dados macro, para os números, para as metas não cumpridas no Plano Nacional de Educação, para as promessas não cumpridas nas milhares de plataformas de governo
que chegam desde que teve abertura política no país, desde que aconteceu a democratização do país. Então, nós temos que olhar para isso, porque eu diria assim que a solução está em nós. Nós temos as alternativas. E há um outro relatório que é de uma organização da sociedade civil que se chama Educação para Todos. É um relatório recente também que eles publicaram e eles dizem o seguinte, eles afirmam, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Então, nós temos muitas experiências exitosas, só que elas ficam encobertas, invisibilizadas. E o que ganha a atenção é a falta, né? Aquilo que não acontece. Então, se de fato nós assumirmos isso, precisamos aprender com os nossos pares, dentro da própria escola. Porque o que acontece, que magia é essa que um professor consegue lidar com uma turma, seduzi-los para a aprendizagem, mobilizá-los para aprender e outros não conseguem. Vamos tentar aprender com esse processo, socializando, não para copiar, não é uma receita, mas podem ser inspirações para que a gente, digamos assim, para que nós nos aproximemos de um propósito comum. E qual que é o propósito comum? É a vida boa, é o bem-estar, é o bem comum para a humanidade, é um mundo melhor para a humanidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui, localmente, reverbera, né, na própria configuração social, na composição da sociedade. Eu estava pesquisando alguns projetos que deram certo, né, em alguns estados, e eu me deparei com um que eu acho que é do Espírito Santo, Escola Viva, o nome, que eles, há uns anos atrás, decidiram que gostariam de implantar uma escola de tempo integral, uma escola pública de tempo integral, e que houve muita resistência no início, não só dos alunos, mas também dos pais, dos professores. Eles não queriam, eles achavam que não daria certo, e mesmo assim ele foi implantado e hoje é um sucesso o tal do projeto. Muito me pareceu, pelo que eu li, porque esse contraturno, digamos assim, eles não focaram só em questões conteudistas, mas também em questões da vida, né, do preparo para a vida, tentaram fazer os jovens se sentirem mais integrados em tudo isso. E aproveitando, enquanto tu falava e também enquanto eu pesquisava, eu me lembrei de uma entrevista que a gente fez no UXPlay com o professor Bernard Charlot, que eu diria que foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz, assim, eu achei fantástico. E ele falava de duas questões que eu acho que vale citar. Uma é a questão dessas avaliações internacionais, que ele falava que um dos problemas é que eles avaliam algumas coisas, mas não todas as coisas importantes. Eles avaliam a língua, a matemática, mas não avaliam o aprendizado cultural, o aprendizado, ele fala até da poesia, outros tipos de aprendizado que são muito importantes e que essas avaliações não estavam, né, abarcando, né. E a outra questão que tu também comentou é o significado da escola para os estudantes, que ele comentou bastante. E daí eu trouxe um trechinho aqui da fala dele para a gente assistir e comentar. E também porque eu vi uma frase que foi dita ainda em 2012, que reverberou bastante, que foi dita por um membro do Conselho Nacional de Educação. Ele disse que o Brasil tem uma escola do século XIX, um professor do século XX e um aluno do século XXI, né? Nesse sentido de que, às vezes, os jovens não se sentem pertencentes a todo aquele ambiente, né, de aprendizado, não veem sentido naquilo. E daí, nesse sentido, eu trouxe a fala do Bernard Charlot aqui. Aprender é ter uma atividade intelectual. Ninguém aprende se não faz esforço com a sua cabeça para aprender. Mas por que vou fazer esse esforço? É cansativo. Tem sentido ou não tem sentido? O problema é o esforço para uma coisa que não tem sentido. Isso é inferno. E uma grande parte da escola funciona assim. Ensinamos coisas que não têm sentido para as crianças. Não estou dizendo que não devemos ensinar o que ensinamos. Estou dizendo que devemos encontrar como fazer nascer um desejo no aluno para que ele possa aprender. Senão, ele não vai aprender. É prazer de aprender quando se aprende coisas que permitem melhor entender uma questão que você tinha. Pensar o que é importante de ensinar. Não apenas o que serve,
muitas vezes se pergunta até aos alunos para que serve a escola. Eles perguntam para que serve a escola. Bom, o problema não é a escola servir. A escola vai ensinar algumas coisas úteis que são necessárias para ler, para contar, etc. Mas a maioria das coisas que a escola ensina não servem. São importantes. Tem muitas coisas que são a base da nossa existência e que não servem, do ponto de vista utilitário, para nada, mas que são importantes. Tem que repensar o que pode fazer sentido para essas crianças e, ao mesmo tempo, o que nossa sociedade quer transmitir para a juventude. Ele é um querido. Eu estava dizendo que eu uso esse vídeo como material didático nas minhas aulas na educação superior, preparando professores. Sim. Para a educação básica. Tu concorda, sim, com essa questão de que, às vezes, inclusive, lembrando das questões do Paulo Freire, me parece, sim, que essa questão de contextualizar, né, o aprendizado, de fazer com que seja parte, né, do cotidiano dos alunos, que isso é muito falado, muito admirado pelos professores, mas ainda são poucas as escolas que conseguem aplicar realmente isso no seu dia a dia. Quais que tu acha que são as dificuldades para que isso seja aplicado? Poderia trazer várias coisas, mas eu costumo trazer uma muito simples, inclusive que eu falo com os meus estudantes das licenciaturas, que é o seguinte: quando eu preparo uma aula para os meus estudantes da licenciatura, eu me encharco daquela aula, eu pesquiso, eu baixo livros, eu organizo meu planejamento na forma de uma carta de aula, que eu acho que é uma linguagem mais afetiva, que se aproxima dos meus estudantes, assim, de um modo não só afetivo, mas interativo e dialógico. E eu vou trazendo os conceitos e os autores no âmbito dessa carta. Então, os objetivos que eu estabeleci para a minha aula, eles vão assumir o sentido e o desejo e vão seduzir os meus estudantes em aprender, se esses objetivos forem conhecidos primeiramente por eles. Os estudantes precisam saber o que foi pensado para que eles aprendam. Em geral, isso não acontece. Para que eles se envolvam, se sintam parte disso e, ao invés de dar aulas, nós tenhamos, né, que construir aulas. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Terezinha Rios, que quando ela discute a dimensão ética da aula, ela justamente problematiza essa questão, né? Então, construir aulas com os estudantes. Eu posso, inclusive, ter o meu roteiro de aula construído, mas esse roteiro precisa ser dialogado. Então, por exemplo, os 4 pilares da educação que foram definidos no segundo relatório da Unesco, né, de 97, ele foi a base de orientação para o planejamento de muitas aulas, tanto no ensino superior quanto na educação básica, para sustentar vários projetos. Agora, a minha pergunta é: em que medida que os estudantes da educação superior sabem que a humanidade definiu 4 pilares da educação para o século XXI e que os estudantes da educação básica sabem disso, ou sabiam, porque agora já temos outros pilares, né, que é um novo relatório. E mais, a Base Nacional Comum Curricular, né, que é a orientação curricular nacional que nós temos, preconiza 10 competências gerais que devem ser articuladas às aprendizagens essenciais para a educação básica. Que medida que os estudantes da educação básica sabem que essas 10 competências estão sendo pensadas para eles? Então, o que o Charlot está dizendo é isso, né? Então, nós precisamos ajudar a construir os sentidos. Então, eu não me envolvo com aquilo que eu não conheço, porque alguém pensou que eu tenho que aprender, mas à medida que eu internalizo isso e que compreendo quais são os sentidos, eu também eu estou mais predisposta a desenvolver o desejo em aprender, a curiosidade em conhecer essas questões e perceber isso acontecendo em mim. Por isso que a ressignificação da avaliação, né, com a metacognição, ela também é importante. E um outro aspecto é, assim, a aula expositiva, ela ainda está muito presente no âmbito da escola e da universidade. E ela é importante para alguns estudantes, inclusive no período da pandemia, alguns estudantes conseguiram aprender melhor com aquele professor com aula expositiva do que aquele professor que fazia muita animação ou bastante animação com apresentações em PowerPoint. Justifico. Por que essa escolha? E com dados de pesquisa. Porque eu não enxergo aqui no celular
o PowerPoint do professor. Agora, se o professor está falando, ele tem uma narrativa sedutora, envolvente, a aprendizagem acabava acontecendo de outro modo. Isso são depoimentos de estudantes que eu fiz recentemente no âmbito da minha pesquisa. Então, também pensando os modos de, digamos assim, promover essa sedução para o desejo em aprender, as metodologias, né? Então, a aula expositiva ainda está presente, mas ela não pode ter a supremacia. Então, as metodologias de aprendizagem ativa, elas entram na escola também para promover uma nova dinâmica, né? Na relação com o conhecimento, em que o estudante não é um mero receptor, ele não está ali passivo, mas ele é convidado a ter uma presença ativa, a ter parte na ação, na construção da aula. O professor pensa os rumos da aula, negocia com os estudantes se esses rumos estão, né? Se a gente pode fazer alguns atalhos ou não. Mas o professor é o guardião dos pontos de chegada. Agora, esses caminhos, os trajetos, as paradas, os recuos, eles são negociados com os estudantes. E as metodologias de aprendizagem ativa, elas estão aí para isso. E elas articulam as competências gerais da BNCC. Então, nós temos várias possibilidades. Só que as metodologias de aprendizagem ativa ainda são temas emergentes e ainda muito recentes no âmbito da formação docente. Da formação docente até acho que estão presentes, mas no âmbito da atuação docente. E claro que os novos ambientes de aprendizagem precisam ser, digamos assim, reposicionados. Espaços mais agradáveis, com conforto térmico, acústico, que sejam acolhedores, também precisam no espaço da escola e no espaço da universidade. Então, embora a pandemia tenha promovido assim, um retrocesso em termos de interação social, escolar, pedagógica, né, com os grupos que se tinha na escola, agora, né, tem o distanciamento, uma classe atrás da outra, as filas distanciadas. Mesmo assim, nós temos que repensar os ambientes de aprendizagem. E os ambientes de aprendizagem não são só os físicos, né, e não são só os de dentro da escola, mas tem um território educativo que contribui para essas aprendizagens, né, no entorno da escola, para além muros da escola. E os ambientes virtuais de aprendizagem também. Quando tu estava comentando a respeito da preparação da tua aula, eu lembrei também de umas conversas que eu tive com alguns professores de ensino básico, né? De que às vezes, 2 pontos na verdade. Um é que às vezes falta tempo para preparar aulas mais interessantes, porque eles são afundados em burocracias, tabelas e coisas assim. E o outro é a questão salarial, né? Que muitos professores, principalmente em escolas públicas, precisam trabalhar em várias escolas para ter uma renda um pouco melhor. E por isso também tem menos tempo, né, para essa preparação. E daí nisso a gente entra na questão que também é sempre muito falada, que é a valorização dos profissionais da educação, né? Que apesar da gente ter o Piso Nacional do Magistério desde 2008, ainda tem muitos municípios e estados que não aplicam esse piso, né? Então, como é que tu vê a importância dessa valorização mesmo salarial, vamos dizer assim, dos professores até para a qualidade da educação, né? Uma velha luta, né? E que não é uma luta só dos professores da sua categoria junto aos seus sindicatos ou suas entidades representativas. A luta pela valorização dos professores implica o reconhecimento dessa função no âmbito da educação e da composição de uma nação. E ela é de responsabilidade de todos. Então, assim, como estou há 41 anos, né, na docência, já participei de greves, já fiz muita luta, ainda não participei como membro de entidade representativa, nunca fiz parte de um sindicato. Mas essa luta continua, eu vou dizer de novo, ela não é só dos professores. Ela tem que ser de toda a sociedade para essa valorização. E quando o novo relatório da Unesco diz é preciso cuidar dos professores e cuidar das escolas, cuidar dos professores é acolher essa função como uma função, a dimensão profissional da docência, né? Mas toda a dimensão social, pedagógica, política que implica a docência na formação das gerações e na composição da própria sociedade e da própria nação. Então, a luta continua. Você falava
também antes da questão do tempo, né? Então, sim, eu tenho sido uma defensora dos professores no âmbito das burocracias e dos registros, né? Quais registros dão sentido? Então, nós também temos que olhar para isso. Os professores conhecem os seus alunos. E eles têm que ter tempo de conhecer o seu aluno pela sua escrita, pelo brilho no olho, por sentir um estudante quando chega cabisbaixo, que está acontecendo alguma coisa. Porque o professor e a escola também são sujeitos, elementos, instituições de proteção das gerações. Então, é preciso que o professor esteja bem para que possa acompanhar os nossos estudantes. E não é suficientemente uma escola de tempo integral que vai dar conta disso. Vai depender de como é a organização curricular dessa escola de tempo integral. Se é para ter mais do mesmo, não tem sentido. E aí você falava, né, que visitou uma escola no Espírito Santo. Eu visitei uma escola, junto com meu colega, professor Matheus Panisson, em Bento Gonçalves. Uma escola de tempo integral, que tem uma organização curricular exemplar. Ela pode ser referência para muitas outras escolas, em que a diretora ali, conversando conosco, a professora Andresa, ela tem todos os pais no seu grupo de WhatsApp. E os pais conversam com ela e justificam por que não foram buscar os resultados do desempenho do trimestre na escola no dia anterior. E ela diz assim, eu dou primeiro uma passada e depois eu acolho. Então, assim, uma liderança que é uma diretora, um diretor de escola, nessa configuração escolar que envolve um conjunto bem grande de famílias. E eu diria mais, assim, então, essa escola ela teve 100% de estudantes que vinham buscar os materiais, acessavam os materiais durante a pandemia e realizavam as tarefas. Então, quando eu digo assim que o Brasil precisa aprender com o Brasil, nós temos experiências próximas. Temos aqui uma escola do ladinho da universidade, né, a Escola Caldas Júnior, que tem um jardim sensorial, que é construído de um modo muito simples, mas que tem um significado para a aprendizagem daquelas crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem. Então, eu diria que, sim, temos que cuidar dos professores e valorizá-los para que eles possam aglutinar sua ocupação docente, talvez numa única escola, que tenha um tempo de planejamento. Sim, isso está assegurado em várias redes de ensino, 1/3 da carga horária do professor para o planejamento. Temos que cuidar da saúde do professor também, porque eu falava, né, que as competências socioemocionais têm sido uma das maiores demandas nesse retorno às aulas presenciais. Então, os professores estão fazendo o possível e impossível para fazer esse acolhimento, para reposicionarem, para colaborarem para que os estudantes se readaptem a esse novo momento. Mas eles também precisam ser cuidados, porque é muito exigente, né? Lidar com esses 30, 35 mundos humanos que estão na sua sala de aula a cada período, né? E às vezes são períodos curtos, quando se está no segundo segmento do ensino fundamental, 50 minutos, 1 hora ou 2 períodos, mas também as 4 horas que ficam os professores dos anos iniciais, e também falar da educação infantil. E o direito à educação também perpassa por nós garantirmos possibilidade de elevação da escolarização e das aprendizagens daqueles que não tiveram oportunidade na idade adequada, não para recuperar o tempo perdido, mas que continuem, né, tenham a oportunidade de continuar se constituindo cidadãos e cidadãs do mundo, né, na relação com outros num espaço escolar. Essa questão da valorização do profissional, do professor, do salário, do piso, tu acredita que esse não cumprimento dessa regulamentação por parte dos governos, ele é um não cumprimento por uma falta de consciência da importância disso ou por uma falta de interesse em que isso seja cumprido? E também, às vezes, me parece uma falta de interesse em que haja interesse pelas licenciaturas, em que haja interesse pela profissão. Porque, por exemplo, a gente convenciona pensar que a pessoa vai fazer medicina, ela vai se tornar médico, ela vai ganhar bem. E convenciona pensar que a pessoa vai fazer uma licenciatura e é muito provável que ela, se ela for dar aula
no sistema público, né, no ensino básico, ela não vai ganhar muito bem, né? Se convencionou já a pensar nisso. Isso te parece mais uma falta de consciência ou de interesse dos governos mesmo? Olha, talvez as duas coisas, né? Talvez as duas coisas, mas é que a educação, digamos, ela leva uma parcela bem significativa do orçamento de um município, de um estado, de um país. E talvez a educação seja concorrente, né, para outras áreas que talvez ganhem mais visibilidade e possam, digamos, posicionar os políticos, né, em conquistar mais votos para estarem nos lugares que estão ocupando. Então, acho que esse é um ponto, né? A educação, ela despende muito recurso. Mas aí tem um ponto que é basilar, né? A educação não é um gasto, ela é um investimento. Então, de novo, trazendo a chamada do relatório da Unesco, né? É preciso reimaginar os futuros da educação juntos, um novo pacto, compromisso social com a educação. Então, é entender que esse investimento, e aí de todas as áreas, para que nós, de fato, possamos ter uma configuração social, possamos compor a vida no planeta e cuidar da vida no planeta de um outro modo. Talvez também porque os resultados, quando se investe em educação, eles demorem mais para aparecer do que outras áreas. Também isso, né? Quer dizer, para acompanhar o investimento, os impactos da educação, né? O investimento em cada estudante. Inclusive tem um estudo, né? Um grupo nacional que se ocupa, né? Para analisar o custo do aluno ano, né? E ao longo da sua vida. E talvez o imediatismo, que você coloca isso, né? Então o impacto ele é mais a longo prazo. Então o imediatismo a nossa memória é um pouco mais curta, né? Nós não temos uma prática da historicidade. E também olharmos para as nossas matrizes identitárias, né? Quer dizer, que lugar a educação ocupou na história dos mais de 500 anos do país, né? Uhum. E que dimensões ela assumiu, né? Então, comparativamente talvez a outros países. Olhem bem, nós só conquistamos a escolarização obrigatória, que incluiu o ensino médio, de 14 anos, né, dos 4 aos 18 anos incompletos, nós só conquistamos isso legalmente em 2016. Coisas que, enfim, os países da Europa conquistaram isso no final do século XIX. E o que mais, né? Então, também as continuidades, né? Então, acho que a questão de o que atrai um adolescente, um jovem a buscar a carreira docente. Então, normalmente, quais são os referentes de felicidade, de realização que eles encontram para se inspirarem e escolherem a docência como profissão? Então, se ele tem um professor queixoso e ele também tem uma imagem, uma representação social desse professor, dessa profissão, que é de menos-valia, que não é reconhecida, que trabalha muito, que até sofre violência, que é muito cobrado, então também isso não o inspira a buscar. Então a educação escolar a educação básica tem que ser prioridade nacional. E aí nós estamos num período tão importante, né, para discutir isso, a educação ser prioridade nacional. E aí nós temos alguns casos para nos inspirar. Podemos ir na Finlândia, na Noruega, como que esses países que passavam fome na década de 50 conseguiram ressignificar o país inteiro, né? Reposicionar o país, tudo bem, salvaguardadas as dimensões, né? Porque são países pequenos, mas porque estabeleceram a educação como prioridade nacional e hoje a educação é commodities para eles, né? Porque eles exportam, né, digamos assim, os projetos e programas que constroem, porque eles têm muito sucesso e numa articulação bastante importante com a sociedade. E falando um pouquinho do ensino superior, que a gente falou bastante do ensino básico, apesar do acesso ao ensino básico ter sido muito amplificado, o ensino superior ainda ele não é exatamente democratizado, né? Pelo que eu pesquisei, é cerca de 20% só da população que consegue chegar à universidade. O que tu acha que está faltando para essa universalização do ensino superior ser mais eficiente?
Financiamento. É o financiamento, quer dizer. Então, nós temos poucas universidades públicas, nós temos universidades comunitárias que poderiam ter mais apoio e incentivo do governo também para acolherem os estudantes. Se nós pensarmos na Universidade de Caxias do Sul, salvo eu esteja desatualizada, nós ofertávamos 17 licenciaturas. E, além disso, em torno de 12 ou 15 cursos no programa de segunda licenciatura. Então, em geral, é tido como os cursos de licenciatura são tidos para as universidades que têm que, enfim, arcar com os custos para a oferta em cursos deficitários. Então, nós queremos continuar formando professores, né? Então, o financiamento ele é extremamente importante. E um outro detalhe é assim, mas que universidade? Que modalidade de ensino? Como é que as famílias escolhem, né, aonde depositar a confiança para que os seus filhos façam sua formação em nível de educação superior? E pensar esse nível baixíssimo, né, da população que acessa o ensino superior e que consegue conquistar, né, o grau de bacharel, de licenciado ou de tecnólogo. Isso implica na própria configuração da nação. Então, nós queremos uma nação mais qualificada e qualificada para atuar nas diferentes funções. Não vai ser possível todos... digamos assim, e nem todos desejam também, né, ocupar o topo da pirâmide da gestão da fábrica, por exemplo, né? Mas nós podemos ter pessoas qualificadas atuando em todos os setores, portanto, o incentivo, a participação, e aí de novo, né, então, os incentivos das empresas a que seus funcionários acessem, né, o ensino superior, que tenham tranquilidade para desenvolver a sua formação em nível de educação superior e que se volte não simplesmente ao mercado de trabalho, né, para conquistar um emprego, para conquistar a sua sobrevivência. Claro, isso é super importante, mas que a gente pense de modo mais amplo no mundo do trabalho, né, nos processos de realização. Né? Então, mais do que obter sucesso, eu nunca desejo sucesso, eu desejo realização, porque é muito mais do que sucesso. Né? Então, na medida que nós nos realizamos na profissão que escolhemos desempenhar, nós também temos muito mais chance de, na nossa atuação profissional, também proporcionar processos de realização com outros, né? Para outros. Então, esse elemento é bastante importante. E claro que nós não tivemos a democratização ainda do acesso ao ensino superior, mas nós tivemos, por uma flexibilização da legislação, nós tivemos uma abertura para as instituições que estão enxergando a educação como um negócio, né, como uma mercadoria. Então, nós temos a sociedade tem que estar alerta para isso, tem que discutir isso, né? A educação não é mercadoria. Então, porque isso impacta, e já está impactando, né? Então, as gerações que são resultado dessas instituições mercadológicas, que a única coisa que interessa é obter o lucro, cada aluno é um cliente, e eu acho que um estudante de ensino superior não é um cliente. Uma universidade, uma instituição de ensino superior não é uma empresa, é uma instituição educativa que no seu âmbito desenvolve pesquisa, que se abre para a comunidade através da extensão de múltiplas formas, né? Não só através de cursos de formação, mas através das relações que estabelece, dos serviços que oportuniza, da cultura que produz, do conhecimento que disponibiliza. Né? Então, isso faz toda a diferença. E viver uma universidade, né? Todos os processos de convivência, todo o seu... cardápio de oportunidades de convivência ajuda a fortalecer uma geração que frequenta em determinado período, que vai impactar em outras gerações e na própria vida em movimento, nos múltiplos espaços, sejam os locais ou sejam os espaços, enfim, pelo mundo por onde circulam os nossos estudantes. A gente está em ano eleitoral, né? Então, eu queria te perguntar o que tu acha que as pessoas que estão concorrendo a cargos públicos deveriam olhar para a educação, qual deveria ser o foco dessas pessoas, o que é mais urgente dentro dessa área da educação
para que se olhe para isso no sentido de setor público, né? E para que seja feito investimentos, que seja pensado um aspecto principal, assim, que tu acha que precisa ser pensado? Eu não consigo dizer um só, tá, Alana? Eu diria assim, formação de professores, e é uma formação inicial, com garantia para que esse professor possa ter a melhor formação, em condições e que não seja simplesmente um estudante, um trabalhador que estuda, mas que seja um estudante que também trabalha, né? Então, essa interação com as redes de ensino, com o contato com o ambiente de trabalho, e isso nós já temos, né, através do PIBID e do Residência, são 2 programas, né, de iniciação à docência, o PIBID, e de residência pedagógica, que é essa inserção, vivendo o cotidiano da escola. Então, mas isso implica, então, formação inicial, isso implica em financiamento, em bolsas, para que esse estudante, né, se licenciando, possa viver a sua formação na docência, na formação inicial na docência, desse modo, entregue, fazendo pesquisa sobre isso, né? Pesquisando, e tendo a pesquisa como princípio educativo, sistematizando aquilo que ele observa, mas ressignificando, né, as suas próprias práticas e compartilhando essas práticas com outros. Então, formação inicial, formação continuada, mas não é qualquer formação continuada. Não é, de novo, assim, atender ao que os institutos, as instituições mercadológicas aí oferecem um conjunto de ciclos de palestras, que é importante, são rituais de encontro. As pessoas, né, os professores vão para esses locais, mas é preciso ter uma metodologia de retorno, de discussão, de repensar as próprias práticas. Essa é uma dimensão de formação continuada, mas a formação continuada que eu defendo e a que eu pratico, né, a que eu multiplico e a que eu pesquiso é a dimensão da formação e investigação, em que se promove uma imersão dos professores no seu próprio cotidiano, a reflexão sobre os seus problemas e a busca de soluções coletivamente para esses problemas e um planejamento a partir disso, mas com fundamentação teórica. O terceiro elemento que eu traria aqui. Muitas pesquisas, mas muitas pesquisas nós temos sobre o cotidiano da educação. Eu vou falar aqui da educação básica, né? Então, os fazedores das políticas públicas, eles devem conhecer. E os pesquisadores devem popularizar o seu conhecimento para que os resultados da sua pesquisa cheguem ao cotidiano da escola, por exemplo, ou das políticas públicas, ao cotidiano dos fazedores de políticas. E, em geral, isso não acontece. Os fazedores de políticas não consideram os resultados das pesquisas. E vou dizer de novo, assim, sobre a pandemia, né? Muitas coisas, usando a pandemia como exemplo, né? Muitas coisas que aconteceram nos pormenores, nos detalhes da vida de cada estudante, de cada professor, ficaram encobertas pelas estatísticas. Então, a escuta densa, o olhar atento para essas narrativas podem trazer tanto o alerta para coisas graves que aconteceram, como também podem trazer o alento para aquelas coisas que foram ressignificadas, reconstruídas e as soluções encontradas. Então, eu falei em formação de professores, né? Claro que o investimento, a gente nem toco mais nesse assunto, né? Então, o investimento na educação. E eu diria a infraestrutura. Então, a escola tem que ser um lugar gostoso de estar. Tem que ser um lugar gostoso de querer voltar. E a universidade também. Então, os espaços, os ambientes. E aí, todos os aparatos tecnológicos, né, à disposição. Sim, o computador não tem que ser mais algo de cobiça que a gente guarda as 7 chaves e morre de medo de sair na rua com um computador. O computador é parte quase do nosso corpo, né, e dessas gerações mais jovens também. Então, assim, o equipamento, as condições e aí a formação para o uso disso, né? Então, o ambiente virtual, ele é a extensão da aula. E talvez, assim, que se pense, né, que a criança tem uma curiosidade que é um crescente, né, até um determinado período da sua vida, e depois parece que as instituições vão encolhendo ou podando essa curiosidade. Então, que nós façamos o movimento inverso, que a gente siga fomentando a curiosidade, né? O sentido de aprender. E se faz isso pela pesquisa. E no caso da escola, se faz isso
pela pesquisa como princípio educativo, porque isso implica numa postura do professor, numa postura do estudante, nessa curiosidade de buscar o conhecimento e de encontrá-lo, ou de buscar as respostas aos seus dilemas e às suas indagações, mas encontrar, né, promover o encontro com essas respostas. E isso se faz pela sistematização, então, pelo registro. E não é aquele registro que nós falávamos antes, né, aquele registro burocrático sem sentido, mas quando o registro vem, digamos assim, alinhado com o desejo, ele promove o encontro. E o que é esse encontro? Né? Ele é quase que o sinônimo do diálogo freiriano, né? Do diálogo que Martin Buber também defende. Né? O que é o diálogo? É a dimensão do encontro humano, né? Numa relação de mutualidade entre o eu e o tu, mediatizados pelo mundo. Então, a gente falava antes em Paulo Freire, acabei não entrando muito nisso, né? Enfim, sou uma estudiosa de Paulo Freire também, mas é a partir daquilo que está ao nosso redor que nós vamos, da consciência ingênua, do nosso processo de alienação, que nós vamos, digamos assim, adentrando gradativamente numa consciência crítica, que se dá conta de onde se partiu, onde se está, para onde se vai, e esse processo promove libertação, que, por sua vez, pode também promover a emancipação. Profi, para finalizar, eu gostaria de fazer umas perguntinhas rápidas, de respostas rápidas. A primeira seria um livro preferido ou uma dica de livro que tu daria? Puxa vida, agora rapidinho assim, rapidinho. O Olhar, organizado por Adalto Novaes. É um conjunto de capítulos de livros, e num deles tem do Sérgio Cardoso, em que ele vai falar sobre o olhar viajante, e que ele vai distinguir a relação entre ver e olhar, ouvir e escutar. Esse livro foi um dos primeiros que eu li. Pode ser 2? Pode. Acho que para os educadores eu diria assim, leiam Cartas a Cristina, de Paulo Freire, que nos ajuda a entender o país, né? No período que ele escreveu o livro, ele escreve cartas a Cristina, que é sua sobrinha, que é uma estudante de pedagogia, e que ele fala de fora do país, ele olha para o Brasil e faz uma narrativa autobiográfica da sua história, contextualizada no que se passava no país. E uma das coisas de Freire que eu deixei de sublinhar é que a educação é um ato político, né? Portanto, exige exige nos posicionarmos a favor de quem estamos. E uma dica de filme? Eu vou ser bem nostálgica, talvez Girassóis da Rússia, porque eu já assisti muitas vezes, sim, para fugir das séries, né? Porque eu estou viciada em séries também. Então vou fugir um pouquinho das séries, vou ser assim mais pré-histórica e vou trazer Girassóis da Rússia. E uma frase, um pensamento, uma reflexão assim que tu leva para tua vida? Talvez isso, né? É necessário educar o olhar da observação, é necessário a aprendizagem do olhar. À medida que fazemos isso, e enfim, eu inclusive faço uma reflexão sobre isso, contando a história de um pessegueiro, que é a minha relação na minha família, e quando eu me descobri pesquisadora do cotidiano, né, e tentei buscar as raízes disso, eu fui buscar lá na minha infância, o que meu pai e a minha mãe fizeram, né, na minha educação, com a sua sabedoria tão simples, né, que era contemplar a natureza, né, naquele pessegueiro, na horta de casa, que estava com os galhos secos, e aos poucos os brotos iam chegando, as folhas iam chegando, esses brotos se convertiam em flores lindíssimas, né, que são as flores dos pessegueiros, e o fruto ia crescendo, e nós íamos contemplando e respeitando o tempo da natureza, o tempo da vida. E quando o primeiro pêssego estava maduro, o meu pai colhia, fazia um ritual para a gente acompanhar a colheita, né, daquele pêssego, e com um canivete ele descascava esse pêssego milimetricamente para economizar o máximo de polpa possível, e ele fatiava esse pêssego e partilhava com a minha mãe, a dona Irma. Ele está com 88 para 89, ela vai fazer 88 anos, com a minha irmã, a Ilza, com o meu irmão, Luiz Carlos, e comigo, que sou a mais nova. Uhum. Então, educar o olhar da observação faz a diferença na nossa vida. Fez na minha,
fez na minha vida. Muito bom, prof. Queria te agradecer de novo pela presença, por compartilhar tudo isso com a gente. E também convidar todo mundo para continuar acompanhando o nosso podcast, também a nossa série do que o Brasil precisa. Lembrando que vocês podem nos acompanhar pelo YouTube, pelo Spotify e todas as novidades pelo Instagram, @uxplay. Até a próxima!